que nós vamos esperar somente 2 minutinhos, agora só mais 1 minuto, para que a gente comece essa nossa aula online, que se chama Mulher Magnética, e que vai ensinar hoje você, amiga linda, um passinho a mais para você se tornar uma mulher melhor do que aquela mulher que você já é. Porque como muitas vezes nós já falamos, a mulher magnética não é uma mulher perfeita, mas ela é uma mulher em busca da evolução pessoal dela mesma. Então, meninas, sejam todas vocês bem-vindas. Boa noite, Kelly, Ana, Aline, Pio, Paty. Boa noite, meninas. Ó, aqui no chat vocês vão estar podendo... Opa, peraí. Colocar as perguntas de vocês, tá, amigas? Porque no final eu vou estar respondendo o máximo de perguntas que der em relação ao amor, a sexo, relacionamento, sedução e autoestima também. Então, posta a sua pergunta ali, não é preciso você postar 10 vezes, posta uma vez só, que a Júlia, nossa administradora, vai estar nos ajudando, vai recolher todas as perguntas e vai me mandar por e-mail. Então, nos últimos 40 minutos de aula que nós tivemos, a gente vai ficar respondendo todo mundo, tá? Ó, na parte de cima ali, onde tem a mensagem do suporte, para aquelas meninas que estiverem com o vídeo pipocando ou com dificuldade de assistir a essa palestra, pode estar clicando ali diretamente no link do YouTube, porque aquele link ali você vai estar conseguindo ouvir melhor e ver melhor a imagem também. E é claro, aquelas meninas que quiserem adquirir o e-book, que é um novo lançamento, o Mulher Magnética, podem estar clicando também naquele link que tem logo abaixo a mensagem do suporte, que você é direcionada para a nossa área de compra, onde você vai poder receber os seus dados de acesso do e-book. Amigas lindas, vamos começar então, porque eu pretendo hoje falar pra caramba, encher vocês de material e ajudar vocês, né, a melhorarem aí a vida de vocês em relação ao amor, a sexo e a vocês próprios. Lindonas, queres ver uma coisa? Hoje é um webinário um pouquinho mais diferente dos outros webinários. Se você assistiu o webinário agora, dessa quarta-feira, você viu que a gente falou bastante sobre as conquistas, bastante sobre sedução, bastante sobre os mecanismos da paixão. Hoje nós vamos estar falando muito sobre você. Nós vamos estar investindo aqui bastante sobre autoconhecimento. Para quê? Para começar a trilhar o seu caminho em busca da sua autoestima. Porque todas aquelas mulheres que elas desejam se tornar mulheres magnéticas, e todas aquelas mulheres que já são mulheres magnéticas, elas têm algo muito em comum. Todas elas investiram bastante tempo da sua vida na sua autodescoberta, no seu autoconhecimento. Não existe uma mulher autoconfiante, com uma autoestima super em cima, que seja sedutora, que seja boa de cama, se ela não está, antes de qualquer coisa, resolvida com ela própria. Então, minha querida, muitas vezes você pode simplesmente ir lá e aplicar uma técnica de sedução, uma frase feita, uma frase prontinha que eu te dou e que surte efeito no cara. No momento instantâneo, você vai sim conseguir o efeito desejado. Só que vai ser muito difícil de você prolongar esse efeito. Por quê? Porque você vai estar sempre dependente de uma frase pronta feita. E você vai estar sempre dependente de forjar um conforto que você teria com você, mas que não tem. Porque a mulher magnética, aquela mulher que ela é sedutora, amiga linda, ela age com muita naturalidade. Ela age de uma forma muito confortável com ela e com a situação. E você só vai adquirir essa confiança, essa soltura social, tá? Se você estiver de bem com você. Para você estiver de bem com você, você vai ter que se conhecer. O seu lado luz e o seu lado sombra também. Amiga linda, se você quer se tornar uma mulher com uma autoestima inabalável, esse é o encontro certo para você. Porque já hoje você vai se sentir muito melhor com você mesmo. E quanto mais você se sentir melhor, mais apta você vai estar para conquistar o mundo. Para conquistar o seu mundo. Para conquistar os seus sonhos e os seus projetos de vida. E todas as mulheres que são magnéticas, amiga linda, elas não estão somente centradas na conquista e na sedução de um homem. Não! Tudo isso vai muito mais além. Vai, sobretudo, na conquista dela própria. Amiga linda, deixa eu falar um negócio para vocês, ó. Prepare
separa aí papel e caneta, se você estiver perto de você. Porque hoje nós vamos estar fazendo muitos exercícios para o seu autoconhecimento e para a melhoria da sua autoestima. E muitas vezes você vai dizer assim, uau, é verdade, eu tenho esse tipo de comportamento, meu Deus, como que eu não percebi? E em muitos momentos você vai estar simplesmente surpresa com as suas reações. E isso tudo vai ser muito bom, porque você vai saber identificar quais são os seus pontos fortes e aonde você precisa melhorar. Vou te explicar por que nós vamos fazer hoje vários exercícios. Acontece o seguinte, amiga linda. Todas as verdades de quem você é, das suas preferências, dos seus sonhos, dos seus medos, de tudo aquilo que existe de bom e de tudo aquilo que existe de não tão claro dentro de você, estão todos eles armazenados dentro do seu subconsciente, tá? O seu subconsciente tem resposta para todos os problemas da sua vida. O seu subconsciente tem a saída. O seu subconsciente sabe o que deve e o que não deve fazer. O seu subconsciente faz as revelações da sua essência. Só que muitas vezes você não consegue perceber. Por quê? Porque a verdade está incrustada dentro do subconsciente. Só que quem faz todo o raciocínio lógico é aqui, a nossa massa cinzenta, o nosso intelecto, a nossa parte consciente. A questão é o seguinte, é que a parte consciente e a parte inconsciente, elas não têm uma conexão muito clara. O intelecto não consegue ler o subconsciente, porque eles falam línguas diferentes. O seu intelecto, amiga linda, faz um raciocínio lógico. Tem uma linguagem lógica. Tem essa linguagem que nós aqui no tete-a-tete, conversando uma com a outra. Já o seu subconsciente tem as respostas lá armazenadinha. Mas o subconsciente só sabe se manifestar de 3 formas. Ele não consegue se manifestar sem ser essas 3 formas. É pela emoção, pelas imagens e pelas cores. Somente por essas coisas. Então, esses exercícios que eu vou estar fazendo hoje com você são exercícios que você não vai tentar raciocinar sobre eles, não. O que você vai fazer? Você vai me ouvir e você vai deixar vir a sua primeira emoção. A sua primeira emoção, amiga linda, aquele seu primeiro impulso de resposta é a resposta correta. É aquilo que representa o que você é, o que você sente por dentro de você. E mediante esses exercícios, amiga, nós vamos fazer lá descobertas pra caramba. Então, por isso que é bom você ter aí seu papel e sua caneta para você fazer as anotações, tá? Vamos começar com o nosso primeiro exercício? Amiga linda, ó. Ah, deixa eu falar um negócio para vocês, ó. Hoje, no decorrer dos nossos exercícios, eu vou estar dando os exercícios para vocês, vou estar dando feedback e um conselho de como você pode melhorar. E vou também estar, amiga linda, falando para você sobre o meu novo material, que é o material, o e-book do Mulher Magnética. E-book, amiga linda, não é um livro que você recebe em casa. O e-book é um livro eletrônico. Então, você adquire ele e não precisa nem ficar esperando chegar na sua casa. Você adquiriu, foi aprovado o seu cadastro. Como você vai fazer? Você vai receber automaticamente a sua senha e o seu login para você entrar dentro do seu e-book e poder ler o seu material. Então, se você quiser, não precisa nem esperar o livro chegar. Você já começa a fazer esse trabalho hoje mesmo. Amiga linda, esse e-book está com um valor de R$ 97,00. Ele é um e-book muito completo. Ele não é só um simples e-book. Depois eu vou explicar para vocês porque ele é muito mais que um e-book. E você pode estar pagando ele em 10 vezes. Então, são 10 vezes super suaves, amiga, de menos de R$ 10,00. Então, basta você clicar ali, ó, na parte de onde tem ali o chat, bem onde tem a mensagem do suporte, que naquele segundo link você já consegue adquirir o seu e-book. Então, eu vou estar apresentando ele para vocês, fazendo esses exercícios. E vou dizer, ó, toda a nossa aula de hoje aqui,
tem muito a ver com este e-book. Porque o e-book da Mulher Magnética, na verdade, é um mergulho que você faz dentro de você para se curar muitas daquelas tristezas, daquelas mágoas, e também para te impulsionar a ir para frente. É sim uma avalanche de autoestima, é sim um propulsor para você não desistir dos seus projetos em busca, e é sim uma bíblia da sedução e do sexo, tudo isso reunido num único material. Por quê? Porque quando nós falamos em mulher magnética, nós estamos falando em uma mulher que está centrada em 3 pilares. Ela ser poderosa, ela ser sedutora, amiga linda, e ela se realizar em uma deusa do sexo. Então, a mulher magnética é uma mulher com uma visão mais holística, entendeu? E integrando todos os setores da vida dela também. Neste e-book, amiga linda, ele é um e-book tão consistente, ele é tão intenso, ele é tão cheio de material, que o que a gente fez? A gente resolveu dar um suporte para aquelas pessoas que estiverem com o livro e que quiserem entrar para o clube. O Clube da Mulher Magnética é o seguinte, você vai pagar somente R$ 2,90 no primeiro mês. E nesse primeiro mês eu vou te dar todo o suporte. Eu vou conversar com você todos os dias, de segunda a sábado. No domingo eu vou descansar, tá, amiga? No domingo você também merece descansar. Mas nós vamos estar estudando juntas este e-book. Então, no primeiro dia, a gente vai estudar as 10 primeiras páginas. A gente vai destrinchar, a gente vai estar falando muito sobre autoestima. Então, amiga, você vai perguntar tudo que você quiser sobre autoestima. E eu vou estar lhe respondendo, pessoal. A gente vai estar se reunindo de uma maneira geral também, para que a gente trocar ideia. E para nós crescermos todas umas com as outras. Então, caso você queira, a partir do segundo mês, continuar no clube, o valor é outro, são R$ 49,90. Mas para o primeiro mês, que é esse primeiro mês de estudo do e-book, que vai começar agora dia 15 de dezembro e vai até o dia 15 de janeiro, amiga linda, é apenas R$ 2,90. Se você quiser cancelar depois e não pagar mais nada, não tem problema. Você só manda um e-mail ali ou clica no cancelar, é super fácil fazer essa operação e mais nada será cobrado de você. É apenas uma caixinha simples de R$ 2,90 para que eu te dê esse suporte. Para que todos os dias a gente possa fazer esse bate-volta, a gente possa trocar ideia. O Clube da Mulher Magnética tem vagas limitadas, amiga linda. Por quê? Eu não posso conversar com mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, porque se torna inviável. Então, o que eu faço? Um número limitado de pessoas para a gente estudar a fundo. Eu prefiro que as turmas sejam reduzidas, mas que todo mundo receba atenção, que todo mundo saia satisfeito, que todo mundo entenda muito bem o material. Porque cada dia do Clube da Mulher Magnética, amiga linda, é muito conteúdo mesmo. É uma nova visão de vida que você vai passar a ter. Então, vamos começar agora a ter uma nova visão de vida de nós mesmos. Tem mais uma coisa lá, amiga linda. Se você não gostar do e-book, se você não gostar do clube, você tem 30 dias para me pedir a devolução do dinheiro, mesmo que você tenha lido 29 dias seguidos e tenha estudado comigo 29 dias. Eu faço isso para que você se sinta tranquila em relação à qualidade do material. Porque se você não estiver muito satisfeita, se você não achar que o material é sensacional, eu só quero que você fique com esse e-book, amiga linda, se o material for sensacional. Então, lindona, o que a gente faz? Você me manda um e-mail, Vanessa, eu quero meu dinheiro de volta, aí eu recolho o e-book, porque tem uma senha, que a gente bloqueia a senha, e você tem todo o seu dinheiro de volta, mesmo que você tenha lido o livro. Eu faço isso que é uma garantia de qualidade para as minhas leitoras, né? Eu respeito a opinião de vocês e realmente eu tento sempre dar para vocês o melhor com as melhores oportunidades que tem. Como eu falei, esse e-book ele é parcelado em 10 vezes. Então, amiga linda, o quanto não vale a sua transformação de vida? O quanto não vale você ganhar a sua autoestima? O quanto não vale você aprender a seduzir aquele cara? O quanto não vale você aprender a ter orgasmos melhores? O quanto não está valendo você aprender o que é a essência do sexo? E o quanto você não pagaria para simplesmente aprender a se realizar na cama e enlouquecer no homem? Então, amiga linda, esses R$ 97, mais os R$ 2,90 para entrar para dentro do clube, ou seja, R$ 100,
para você mudar a sua vida e ganhar um suporte por 30 dias para nós estudarmos juntas, amiga linda, isso não tem preço. Pega seu papel e sua caneta, vamos nos concentrar. Fica aí num cantinho, amiga linda, que você não tenha som. Não, você não pode ter som musical, você não pode ser incomodada nesse momento, tá? Eu vou relatar para você uma situação, e aí, amiga linda, no papel, você vai marcar qual é a situação que você mais se identifica. E aí, amiga linda, nós vamos estar conversando sobre isso, tá? Vamos lá. Muitas pessoas acreditam que existe uma vida após a nossa vida. E que depois que nós morremos, a gente tem uma alma. E que essa alma se mantém viva mesmo depois da nossa morte. Amiga linda, qual dessas opções você mais se identifica quando eu pergunto para você como é a sua alma? Você me responde que a sua alma tem tamanho igual e forma que o corpo a abriga. A sua alma é do seu tamanho e é do seu mesmo formato? Esta seria a alternativa A. Alternativa B. A sua alma mantém a mesma forma humana, porém, você imagina que ela seja maior do que você? Essa é a alternativa B. Vamos agora para a alternativa C. A sua alma, ela tem sim uma forma humana, porém, ela é menor do que você, assim como, por exemplo, uma fada ou você mais encolhidinha. Essa é a alternativa C. A alternativa D. A sua alma é como uma bola de fogo ou como uma nuvem, uma fumaça, amiga linda. Como é a sua alma depois da sua morte? Responda para você. Não tente dar lógica. Como você a sente? Como você a sente é a resposta que está no seu subconsciente. Vamos para o feedback, amiga linda? Se você respondeu que a sua alma tem o mesmo tamanho que você, isso significa que, embora nesse exato momento a sua autoestima não esteja em dia, você já teve uma autoestima compatível com você. Você já teve uma boa estima. Ter uma alma do tamanho do nosso corpo significa, amiga linda, que você tem autoestima, que você desenvolveu isso. Neste exato momento, isso pode ou não estar abalado. A alma é apenas uma representação figurativa para que o seu subconsciente faça a interpretação de você, porque a sua alma é você. Amiga linda, se você disse que a sua alma é maior do que você, isso significa que você tem anseia, que você tem o desejo de se tornar uma pessoa melhor. Isso significa que neste exato momento você não está completamente satisfeita com você e que você está buscando fazer essa melhoria e que você reconhece que existem pontos em você que precisam ser melhorados. As pessoas que dizem que têm uma alma maior do que elas quando falecem, não são pessoas que estão cheias de defeito, não estamos falando nesse sentido. Estamos falando que são pessoas que estão de acordo com a realidade. Todos nós que estamos nesse planeta, amiga linda, temos muitas coisas para melhorar. Este é o nosso padrão normal. Buscarmos a ascensão. Nós não estamos prontos ainda. Amiga linda, se você respondeu para você que a sua alma é menor, como se você fosse uma fada ou algo menor, isso significa, amiga linda, que está faltando dentro de você equilíbrio
e segurança. Você não tem segurança em você mesma. Então, você precisa, como um ponto muito importante a ser trabalhado, a sua autoconfiança e a crença de que você pode chegar lá e de que você tem muito valor. Amiga linda, caso você simplesmente tenha dito para você que você é como uma bola de fogo ou como uma nuvem que se esvai, você nesse momento está se sentindo vazia e está, mas porém não está sabendo dar nome aos bois e dizer exatamente de onde vem essa sensação de vazio que você tem. Então é isso que precisa ser preenchido. Muitas vezes vai ser um projeto de vida. Muitas vezes vai ser o reconhecimento da sua missão pessoal. Porque, amiga linda, pessoas felizes são pessoas que estão fazendo aquilo que vieram fazer. Muitas vezes você se sente vazia porque você ainda não descobriu, amiga linda, o seu dom pessoal. Saiba de uma coisa, todos nós nascemos com dons. Só que acontece de nós recebermos o condicionamento da sociedade e não manifestarmos os nossos dons por causa da sociedade. Lembre-se de muitas vezes como você era quando você era pequena e das coisas com as quais você brincava quando você era pequena. Amiga linda, a nossa missão de vida, as coisas que nós viemos fazer, estão muito próximos das brincadeiras com as quais nós brincávamos quando pequena. Porque quando nós somos pequenos, nós estamos muito perto da nossa essência. Só que a gente cresce e fica tolo. Porque a gente simplesmente começa a ouvir todas aquelas coisas que o mundo diz. Ah, você tem que ser advogado porque advogado tem status. Ah, você tem que ser médico para ganhar dinheiro. Ah, você não pode ser músico porque músico é roubado no Brasil. Ah, você não pode viver de livros porque ninguém vive de livros no Brasil. Amiga linda, você tem que passar a olhar para dentro de você, identificar os seus dons e investir nos seus dons. Nada paga a satisfação de você estar tendo a oportunidade neste mundo de fazer o que você veio fazer. Amiga linda, sempre que eu tenho uma palestra, eu começo a perguntar para as pessoas, quem aí está feliz com a sua vida? Quem aí está realizada com o seu lado profissional, com seus projetos? Levanta a mão. Poucas, infelizmente, poucas pessoas levantam. Mas quando eu me aproximo dessas pessoas, eu pergunto, qual é a sua profissão? E a moça diz, eu sou estilista. E aí eu pergunto para ela, o que você brincava quando você era pequena? E aí ela, eu brincava daquelas bonequinhas de papel, de recortar roupinha e colocar roupinha. Bingo! Você sabia do que eu brincava quando eu era pequena? Eu brincava de poucas coisas. Eu brincava de escrever no diário e de mandar carta escrita para as revistinhas do Meus Amigos Dizem. Então eu tinha amiguinhos que me correspondiam por carta lá na Bahia e a gente ficava trocando uma ideia. O que eu faço hoje? Escrevo os livros baseados em minhas experiências próprias e continuo aí, amiga linda, trocando ideia com várias amigas que estão em vários lugares. Mas isso não é somente baseado para mim, não. Isso é baseado em inúmeras pessoas que eu já entrevistei nas palestras, nas pessoas com quem eu já conversei. Volte-se para seus projetos de vida, para você deixar de se sentir vazia, para você preencher a sua alma. E comece a pensar, amiga linda, quais eram aquelas coisas que você gostava tanto quando você era criança. E vamos recuperar, porque na vida a gente precisa fazer aquilo que nos dá prazer. A gente não pode, amiga linda, seguir um script feito pela mídia, um script feito pelo que a sociedade nos diz, e um script roteirizado. Não, amiga linda, você tem 60 anos, sempre teve vontade de cantar? Vai lá fazer aula de canto. Vai lá, filha, vai lá que você vai ficar feliz pra caramba. Quem viu hoje no Facebook, lá na minha página principal, eu postei algo sobre os processos de culpa das mulheres, tá, amigas lindas?
As mulheres têm esse problema, elas vivem muitas vezes se autoculpando. Na verdade, é como se a gente já nascesse culpada. A gente nasceu o ar-condicionado. A gente nasceu culpada até pelo fato da Eva ter dado a maçã para o Adão. Muitas vezes a gente se sente culpada porque a gente tem sensualidade. Muitas vezes nós ficamos nos culpando por todos os erros que nós já cometemos. Muitas mulheres ficam se culpando porque elas não são perfeitas. Amiga linda, deixa eu dizer um negócio para você, ó. Não há o menor problema em você não ser perfeita. Ninguém veio aqui para ser perfeito. Nós viemos aqui para sermos co-criadores, para darmos uma aprendidinha, para darmos melhorar, para nós melhorarmos. Se você acredita em Deus, eu também acredito em Deus, apesar de muitas vezes eu tocar em pau em muitas instituições religiosas, porque eu, na verdade, eu não sou a favor de que as pessoas se tornem escravas das instituições, mas eu acredito em Deus sim. E, amiga linda, tu pode ter certeza que ele não é nenhum carrasco que simplesmente vai exigir de você a perfeição e que você somente faça as coisas certas nesse planeta. Então, como eu estava falando no momento em que caiu, nós temos uma sombra dentro de nós. E essa sombra precisa ser trabalhada. E essa sombra faz parte de você. Nesses exercícios, nós vamos estar reconhecendo muitas vezes, nessa lista de exercícios que eu trouxe aqui para vocês, aspectos que são negativos. Por que nós precisamos trabalhar a nossa sombra? Porque a nossa sombra é como se fosse uma criança interna, tá? Uma criança interna, mimada, querendo chamar atenção. Se você ignorar essa criança, ela vai continuar lá existindo, dentro de você. Só que essa criança, amiga linda, ela vai vir se manifestar na sua vida justamente quando você estiver no auge da melhor parte da sua vida. Isso é praticamente uma regra. Se você não trabalhar o seu lado negro, se você não trabalhar a sua sombra, se você não trabalhar o seu defeito vem para se manifestar e para lhe derrubar e para lhe arrancar do topo quando você estiver sendo mais feliz. Porque esse é o mecanismo que a vida criou para nos impulsionarmos e darmos atenção àquilo que precisa ser melhorado. Um exemplo. Se você é uma mulher com problema de ciúmes doentio, tá? A hora que você encontrar o homem ideal da sua vida, amiga linda, entendeu? Onde tiver tudo dando certo para você e ele serem felizes, sabe o que acontece? Se você não trabalhar previamente os seus ciúmes, esse ciúmes, que é uma criança mimada, irá derrubar o seu relacionamento. Irá se manifestar com absolutamente toda a força quando você estiver na melhor época da sua vida. Vou te dar exemplos, tá? Amy Winehouse, qual era a sombra da Amy Winehouse? As drogas. Ela sempre usou drogas. As drogas poderiam ter derrubado ela em qualquer momento da vida dela. As drogas derrubaram ela quando ela estava no auge, no topo do mundo. Bill Clinton, ele sempre teve problemas, amiga linda, porque ele nunca se segurou nos relacionamentos extraconjugais. Ele sempre teve uma grande coleção de amantes. A vida inteira ele teve amantes. Quando que a sombra dele derrubou ele? Quando ele chegou no auge do poder. Porque o presidente mais poderoso que existe no mundo é o presidente dos Estados Unidos. E não é só isso, não, amiga linda. A gente pode ver inúmeras celebridades que simplesmente são derrubadas pelas suas sombras no momento em que elas chegam no auge. Então, amiga linda, o que você vai fazer? Você vai ignorar que existe essa sombra dentro de você? Não, amiga linda, você não vai ignorar. Sabe o que você vai fazer? Você vai dizer, você existe, ok, eu te aceito, você faz parte de mim, você é a minha irmãzinha, junto com o meu lado luz, mas eu vou te botar limites. E eu vou trabalhar você.
E você, amiga linda, vai começar a lidar com essa criança, chamando essa criança para amadurecer. O seu lado sombra, o que, que é? É a preguiça? Pois quando surgir a melhor oportunidade de emprego da sua vida, a sua preguiça vai fazer o possível para lhe derrubar. Trabalhar o lado sombra é você fingir que ele não existe? Não. É você reconhecer que você tem e ficar de bem e não entrar em processo de culpa porque você o tem. Você o tem e ponto final. Agora vamos educar esse lado sombra. Amiga linda, o lado sombra é um assunto super complexo. Na verdade, a psicanálise chama de efeito sombra. No e-book do Mulher Magnética, eu falo bastante sobre o efeito sombra. Como eu falei para vocês, o Mulher Magnética, ele é um mergulho que você vai dar dentro de você para trabalhar, para curar e para melhorar. Então, a gente vai estar conversando, sim, principalmente nesses 30 dias de aula, também sobre o efeito sombra, junto com outros assuntos. As meninas que quiserem adquirir o e-book Mulher Magnética, ó, ele custa R$ 97,00. Você pode parcelar em 10 vezes, amiga linda. Então, pensa que é menos que R$ 10 por mês. Se você, por exemplo, comprar ele agora, quando você acabar essa palestra, você já começa a ler ele. Porque você vai receber uma senha e um link, tá? Que é o seu endereço de e-mail e a sua senha de e-mail. Para você poder entrar dentro dele, é super fácil. Você só adquire que todas as instruções automaticamente vão chegar até você. Aquelas pessoas que quiserem ficar conversando comigo por 30 dias depois desse e-book vão estar também recebendo um convite para participar do Clube da Mulher Magnética. O Clube da Mulher Magnética é uma oportunidade de a gente fazer, amiga linda, uma conversa e um mergulho em você todos os dias. Porque a gente vai estar conversando partezinhas por partezinhas do livro todos os dias, de segunda a sábado, de domingo, dia de descanso, né, amiga linda? E é claro, aquelas mulheres que quiserem continuar no clube comigo depois, elas podem continuar. Se não quiserem, pedem para cancelar. Mas se depois você quiser continuar comigo no clube, aí a segunda mensalidade não é mais R$ 2,90. É R$ 49,90, mas você vai estar recebendo bastante material novo por mês. São 2 audioaulas e 2 webinários que nem esses, porque daí eu não faço mais o webinário aberto ao público, os webinários ficam somente para a mulherada do Clube do Mulher Magnética, onde eu vou estar também fazendo o quê? Respondendo as perguntas das minhas alunas, das minhas amigas. Lá nós não vamos tratar por alunas, nós vamos nos tratar por amigas do Clube do Mulher Magnética, né? As minhas alunas ficam no Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida, que também é outro curso fantástico. Ó, tanto no clube quanto no e-book, eu já falei para vocês, são 30 dias de garantia. Se você não achar que o material é fantástico, se você achar que o material não mudou a sua vida, se você não gostou do material, você me devolve o e-book sem problema nenhum, porque eu vou te devolver, amiga linda, todo o seu dinheiro, incluindo os R$ 2,90. Mesmo que você tenha conversado 20 vezes comigo por dia durante 30 dias. Se chegar no 30º dia e você achar que não valeu a pena, eu estou devolvendo para você sem nenhum problema, tá? Então, ó, as meninas que quiserem adquirir o e-book Mulher Magnética, é só ir ali na parte do chat, onde tem o bate-papo, bem na parte... Cláudia, bota na parte... A Cláudia e Júlia, ó, sumiu quando eu caí, sumiu aí da parte do bate-papo público, o link para estar adquirindo o e-book. Então, coloca o link ali para a mulherada, tá? E, meninas, vocês podem continuar postando as perguntas que a Júlia, que é a nossa outra administradora, vai estar recolhendo todas elas para a gente estar respondendo no final. Vamos voltar para os nossos exercícios para nós fazermos mais descobertas ainda, amiga linda, em relação a nós. Então, vamos lá, ó. Agora, deixa eu fazer um exercício com vocês, que é um exercício, amiga linda, para... Eu não vou contar para que é, só anote as suas respostas, tá? Você foi para um balneário lindo, tá?
para uma praia linda, e você está hospedada num hotel de frente para o mar. O seu quarto, amiga linda, tem uma janela, e essa janela vê o mar. Amiga linda, você adormeceu. E agora você acordou e olhou pela janela. Me responde, amiga linda, qual dessas 4 paisagens você vê pela janela? Paisagem 1. Você vê um sol radiante em cima do mar, um sol de meio-dia bem quente. Você vê o amanhecer aonde existe o mar e uma fina camada de neblina em cima desse mar. Opção 3, amiga linda. Você vê uma noite escura, com muitas estrelas e a lua refletindo sobre o mar. Opção 4. Você vê um pôr do sol encantador, com o sol indo por trás do mar. Qual é a sua paisagem quando você abre os olhos? Qual dessas 4 opções você enxerga? Enquanto você se responde aí, eu vou ali buscar um pouquinho mais de suco. Fica aí. Amiga linda, caso você tenha respondido, tá? Que você vê o pôr do sol magnífico se pondo pela janela, isso significa... deixa eu explicar antes uma coisa para vocês. O nosso subconsciente tem armazenado não só o conhecimento que nós adquirimos na nossa vida, ele também tem armazenado o conhecimento da humanidade. Porque, amiga linda, você pode ver que mesmo que você não saiba, não tenha recebido um determinado conhecimento específico, existe uma coisa chamada consciente coletivo. O consciente coletivo são ideias que a coletividade tem em comum, mesmo que elas não sejam faladas de forma explícita. Então, o encontro do mar com o céu foi visto por toda a humanidade, desde a mitologia antiga, como um casal. O céu e o mar no horizonte, eles se encontram e se abraçam como um casal. Então, o que você viu pela janela é a representação do que você vê de um relacionamento, tá? Amiga linda, se você viu o pôr do sol, isso significa que você tem a tendência a, nos relacionamentos, ver tudo sobre o lado da ilusão. Você simplesmente quer se relacionar com um príncipe encantado, com um homem que seja perfeito, dentro de um relacionamento que seja sensacional. Aí você fica imaginando aquele casamento dos sonhos, vivendo felizes para sempre. As pessoas, amiga linda, que tiveram esse tipo de pensamento, esse tipo de visão dos relacionamentos, isso não deixa de ser um lado sombra delas, que impede elas de serem felizes pela dificuldade de ver os relacionamentos e os homens e as relações pelo lado realista. Lembrando que o lado realista não significa o lado duro. Só que para você conviver bem com uma pessoa, você precisa sim ter os pés no chão, você precisa sim ter o reconhecimento de como funciona um relacionamento, e você não pode ficar simplesmente acreditando em príncipe encantado.
as pessoas que responderam que simplesmente viram o pôr do sol magnífico, eu praticamente posso apostar que são aquelas pessoas que sempre acabaram muitas vezes se ferrando nos relacionamentos, amiga linda, por falta de enxergar o outro como o outro é e de simplesmente muitas vezes causar angústia e nervosismo porque montam um script mental de que tudo tem que estar perfeito. Para nós sermos felizes, as coisas não precisam estar perfeitas. Amiga linda, existe muita beleza na imperfeição. Aquelas pessoas que me responderam que elas simplesmente querem, viram um sol maravilhoso, radiante, em cima do mar, são aquelas pessoas que, para elas, foco principal de relacionamento é ter muita paixão. Tem que ter paixão. Se não tiver paixão, o relacionamento não tem graça. O alerta é em relação à dosagem desta paixão. Será que, de repente, muitas vezes você não faz o seu relacionamento ter um pico lá em cima de estresse, loucura, paixão, ciúmes, briga, passionalidade, sexo, 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 e você nunca experimenta ondas ou estágios de tranquilidade? Porque, amiga linda, eu vou te dizer, um relacionamento que segue uma linha contínua é muito morno. A gente precisa ter, sim, uma certa dosificação, entendeu? Do relacionamento para que ele tenha as suas emoções, mas que as pessoas também tenham a tranquilidade. As pessoas que responderam que gostam daquele sol queimando, radiante, muitas vezes são pessoas extremamente passionais, pessoas extremamente ciumentas, e que podem muitas vezes levar o cara também à loucura e avacalhar o próprio relacionamento. Quando existe sentimento, mesmo quando existe sentimento de ambas as partes. Aquelas pessoas que responderam que precisam que quando abriram o olho, viram o mar e aquela névoa fina, significa que são aquelas pessoas que elas querem que o relacionamento delas seja o melhor amigo delas, junto com a pessoa com quem elas fazem sexo. Ou seja, é alguém que quer juntar essas duas coisas. Não adianta ser só o melhor amigo. Tem que ter sexo junto também. Ou seja, gosta das duas coisas desse ponto de equilíbrio. E aquelas pessoas que disseram que elas olharam pela paisagem e que elas viram um mar com a noite estrelada, amiga linda, aquela lua, aquelas estrelas, significam pessoas que preferem relacionamentos longos, calmos, duradouros, sem muita emoção, onde o principal é a lealdade e a confiança e o respeito que um tem no outro. Sabe o que você pode fazer? Aproveitar esse joguinho emocional e fazer com aquele cara que você deseja, aquele homem que você gosta, para descobrir como é a forma que este cara também vê os relacionamentos. Sabe por quê, amiga linda? Porque uma coisa é, muitas vezes, o que o homem vai falar para você da boca para fora. E outra coisa é aquilo que ele realmente pensa, age e é. Lembrando, amiga linda, que eu vou dizer um negócio para vocês. Se eu pegar 100 homens, 100, tá? Botar no microfone e fazer a seguinte pergunta para ele. Responda para mim, como é a mulher que você deseja conhecer? Como é para mim, como é para você a mulher que você deseja conhecer? E falar para os 100, entrevistar esses 100, eles vão me dizer o seguinte: eu quero uma mulher que seja fiel, companheira, que seja uma mulher tranquila, que seja uma mulher de família, que seja uma mulher que não vai à balada, que seja uma amiga. Ele vai me dizer tudo aquilo que o intelecto dele diz que seria o ideal. Amiga linda, se eu perguntar para você o seu ideal, você também vai dizer para mim um monte de características. Eu quero um cara que seja romântico, quero um cara que seja fiel, quero um cara assim, eu quero um cara que seja quieto, de família. Uma coisa é o que o seu intelecto diz. Outra coisa
É o que o seu subconsciente sente. Amiga linda, nós somos seres emocionais. Nós não somos seres racionais, somos emocionais. Nós reagimos de acordo com as nossas emoções. Então, quando nós nos apaixonamos por alguém, nós não nos apaixonamos porque a pessoa é inteligente, bonita, é boa de família, é honesta, é educada. Não, não. Nós nos apaixonamos porque a pessoa mexeu com as emoções do nosso subconsciente. Neste book, amiga linda, do Mulher Magnética, eu vou ensinar vocês como mexer com o subconsciente dos homens para fazer com que eles se sintam atraídos e fazer com que eles se apaixonem por você. Porque, amiga linda, a paixão tem fórmula sim. O e-book da Mulher Magnética é o primeiro livro que alguém está falando que existe a fórmula da paixão. Todos os autores dizem que não tem fórmula da paixão. Tem. Se você entender como o subconsciente funciona, você estabelece uma estratégia. Mesmo que não tenha surgido ao natural a química. Química surge ao natural, surge. É ótimo quando acontece ao natural. Mas se você sentiu que um homem não sentiu química por você de forma imediata, você produz a química sim ao longo do tempo. Vou te dar uma prova. Provavelmente você já ficou sabendo de dois amigos, um homem e uma mulher, uma mulher, que foram amigos durante 4 anos. E que não sentiam nada por outro, não existia química, existia apenas uma amizade. Mas que de repente a química aconteceu. Tu pode ter certeza, amiga linda, que de uma forma ou outra, consciente ou inconsciente, a pessoa seguiu o passo a passo de como fazer o outro se apaixonar por ela. Então, amiga linda, as meninas que quiserem descobrir, o e-book Mulher Magnética é uma super oportunidade, porque tem o passo a passo de como você vai fazer uma pessoa se apaixonar por você, entendeu? E balançar essa pessoa. Às vezes você tem tudo para dar certo e no início você já começa a fazer, amiga linda, algumas bobagens. Dá para consertar? Tem vezes que sim, tem vezes que não. Eu ensino no e-book no Mulher Magnética até como você vai fazer para você reconquistar aquele amor que às vezes você perdeu. Amiga linda, olha aqui, ó. Vamos fazer mais uma. Pega seu papel e uma caneta. Vamos fazer um novo exercício, ó. Você está sentada numa lanchonete e aí o garçom se aproxima para pedir. Só um pouquinho que a administradora me chamou aqui. Tá. O garçom ele pergunta se você quer fazer o pedido. E sem refletir, você pede um café. Mas assim que ele vira as costas, você lembra que o que você queria mesmo era o chocolate quente e não o café. O que você faz? Alternativa A. Você continua olhando para o cardápio e dizendo para si mesma que seria ótimo se você tivesse pedido um chocolate quente. Alternativa B. Você dá uma olhada em volta só para ver se o garçom vai voltar. E então você poder fazer o seu pedido. Alternativa C. Você se levanta, vai atrás do garçom e troca o pedido. Alternativa D. Você desiste de pedir o chocolate quente e fica esperando o garçom tomar o café e vai tomar o café mesmo. Qual dessas 4 alternativas você faz? Vou te lembrar. Continua olhando o cardápio, dizendo a si mesma que o chocolate quente seria delicioso. Dá uma olhada ao redor para ver se o garçom vai voltar. Você se levanta para encontrar o garçom e muda o seu pedido? Ou você desiste e espera o seu café? Qual dessas 4 alternativas é a sua?
Amiga linda, esse exercício que nós fizemos é para você reconhecer como você reage quando existem as rupturas nos relacionamentos, tá? Quem respondeu a alternativa A, que simplesmente fica lá, fecha o cardápio e fica imaginando como seria bom tomar o chocolate quente, são aquelas pessoas que quando o relacionamento termina, elas ficam, ó, muito tempo sonhando e imaginando como era bom aquele relacionamento em que eu vivia, que saudade dele. Ah, se a gente voltasse, nossa, seria tão maravilhoso. E são pessoas que muitas vezes vão perder meses, quem sabe até anos da sua vida, pensando, lembrando e fantasiando por algo que não tem sentido de ser. Amiga linda, nós devemos ser muito persistentes com duas coisas: com os nossos projetos de vida e com os nossos crescimentos pessoais, com tudo aquilo que diz respeito a isso. Com relacionamento e com homens, você não pode ser persistente. Com esses dois, não é para você ser persistente. Se um relacionamento dá sinais de que não vai dar certo, de que não está funcionando, amiga linda, você precisa romper. Às vezes você passa muito tempo da sua vida esperando que alguém amadureça e lhe reconheça. E você vai passar esses anos todos assistindo a pessoa apodrecer cada vez mais ao lado de você. Então, para relacionamentos, não seja uma pessoa insistente e persistente. Até porque, amiga linda, você vai ver nesse book da Mulher Magnética que ninguém seduz ninguém pela insistência e pela persistência. Muito pelo contrário. Quando você quer seduzir alguém, quando você quer chamar a atenção de alguém, fazer com que alguém se apaixone por você, muitas vezes você vai ter que deixar a pessoa insegura, com dor no coração, angustiada, sofrendo e achando que lhe perdeu. Você simplesmente, em algum momento, você vai ter que botar o relacionamento à risca para que o relacionamento se fortifique, o outro te valorize e caminhe dentro do crescimento, tá? Todas aquelas mulheres que simplesmente trabalham um relacionamento dentro da doença da amiloidose, que são aquelas mulheres que simplesmente fazem tudo para que o homem fique no relacionamento junto com elas, são mulheres que vão se frustrar muito, são mulheres que vão passar muito tempo da sua vida sendo desvalorizadas. A sedução, a paixão, não funciona por aí. Vamos continuar com as nossas respostas, ó, amiga linda? Que conforme eu vou dando as respostas, eu já vou dando alguns conselhos, né? Aquelas pessoas, amiga linda, que simplesmente elas escolheram a letra B, tá? Que é dar uma olhada ao redor para ver se o garçom vai voltar. São aquelas pessoas que não fazem nada, elas ficam esperando o garçom voltar. O que acontece? Significa que você é uma pessoa que não fica feliz com a ruptura, mas nem pensa em fazer uma cena. Você simplesmente não abre uma barraco e é como se você, ok, já que você rompeu comigo, ok, a nossa relação está rompida. Essas são pessoas que estão mais preocupadas com o que pode ser dito sobre o fato de ter terminado. São as pessoas que querem preservar a sua imagem quando uma ruptura de um relacionamento termina. E, amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. A melhor coisa quando um relacionamento se rompe é você sair desse relacionamento com dignidade. Quando você simplesmente sai se sentindo humilhada, se permitindo se humilhar publicamente, amiga linda, o seu processo de cura é muito maior. Por quê? Porque você se culpa por ter estado naquele relacionamento e acaba se culpando por ter terminado daquela forma. A melhor coisa é quando você olha para o passado e você se orgulha da postura que você teve quando o relacionamento terminou, tá? A alternativa C, amiga, se você é daquelas pessoas que se levanta, vai até lá o garçom para trocar o pedido,
Então, amiga linda, você não é o tipo da pessoa que mergulha no luto romântico e que se entedia quando uma história termina. Principalmente porque é completamente inconcebível que uma coisa parecida aconteça com você. Sua relação é muito mais de choque do que de tristeza e de frustração. Então, quando alguém vai lá e termina com você, você fica chocada. Mas você não vai ficar simplesmente rastejando. Não, isso é uma coisa que não pertence a você. E se você é aquela pessoa, amiga linda, que respondeu a letra D e diz que desiste e que simplesmente fica esperando o café, então você é uma pessoa que simplesmente se recupera de uma maneira mais fácil de um rompimento. Você é uma pessoa que acaba sabendo lidar com essa situação e que muitas vezes, amiga linda, pode até acabar rindo e rindo muito no futuro daquilo que lhe aconteceu. Saber como você se comporta mediante uma ruptura de relacionamento é muito importante. Ainda mais se você é daquelas pessoas que teve poucos relacionamentos. Uma coisa, amiga linda, que você tem que saber é que nenhum relacionamento determina quem você é. Nenhum relacionamento determina o seu grau de satisfação na vida. Nenhum homem faz com que você seja completa ou não. E nenhum homem é insubstituível na sua vida. Amiga linda, se até hoje você viveu sem um relacionamento, você pode romper e você vai continuar viva. É super importante saber que ninguém morre de amor. Muitas vezes a pessoa é que se autoalimenta, ela termina o relacionamento e começa a dizer que ele era a melhor coisa da minha vida. Não, não. A melhor coisa da sua vida é você, amiga linda. Com esse e-book do Mulher Magnética, você vai entender que você se basta, que o homem é um complemento e que você tem condições de ser muito feliz sozinha ou acompanhada. E você vai aprender também a romper com aqueles ciclos que são viciosos de persistir em relacionamentos que já deram mais do que na cara de que eles não são relacionamentos certos. Amiga linda, com o e-book, quando você adquire o e-book do Mulher Magnética, você recebe também um convite para participar do Clube da Mulher Magnética. O clube, você só paga R$ 2,90 para participar no primeiro mês. O primeiro mês vai começar agora dia 15 de dezembro, daqui a 3 dias. E vai até o dia 15 de janeiro. E a gente vai estudar juntas o e-book do Mulher Magnética. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mergulho e vai trabalhar muito. Por quê? O e-book ele é super consistente em termos de conteúdo. Então, você vai precisar desse feedback. Caso você não tenha entendido uma coisa, caso você tenha várias dúvidas, caso você tenha uma pergunta para fazer, eu estou todos os dias com vocês, às vezes passando do horário comercial. As meninas do 30 Dias para Transformar a Sua Vida sabem que às vezes eu estava respondendo 6 da manhã, 1 hora da manhã, de madrugada, meio-dia. Eu estou tendo um tempinho, eu estou ali, ó. Eu estou todos os dias, todo o meu tempo disponível para o atendimento online das meninas que têm os produtos do Mulher Magnética. Então, amiga, nesse primeiro mês a gente vai estudar e você vai poder me perguntar muito sobre sexo, sedução e autoestima. E a gente vai trabalhar junto esse tete-a-tete no clube. Se no segundo mês você não quiser mais o clube, você pode cancelar, não tem problema. E aquelas que quiserem continuar no clube, amiga linda, comigo, são apenas R$ 49,90 e vão estar sempre recebendo todos os meses material novinho em folha, high-tech, moderno, para a gente estar sempre se atualizando. Vamos para o nosso próximo exercício? Pega o papel e uma caneta aí. Esse exercício, amiga linda, é um exercício também muito importante, tá? É um exercício que, inclusive, pertence ao curso do Mulher Magnética 30 Dias para Transformar a Sua Vida. Papel e caneta. Vamos fazer anotações. Amiga, imagina que você está num aeroclube. Uau! Pela primeira vez, você vai pular de paraquedas. Amiga linda, vocês estão em 10 pessoas que pela primeira vez
vão pular de paraquedas. Agora, se visualize colocando a mochila nas costas. Você colocou? Visualize-se entrando dentro do avião. Você se visualizou entrando dentro do avião? Agora, amiga linda, esse avião decolou. E esse avião, amiga linda, tá lá no alto. Meu Deus, tá lá no alto. Você tá no final da fila. Você é a 10ª a pular. As pessoas, o instrutor, tá jogando um por um. Vai, fulano. Tá vindo o segundo. Vai, Beltrano. E as pessoas estão pulando. Escreve aí no papel. O que está passando pela sua cabeça? Qual é a sensação que você tem? Escreve. Escreve, escreve. Escreve. O que você sente? Escreve para você, amiga. É muito importante. Você vai ver que bacana esse exercício. Enquanto você escreve, eu pego mais um suquinho. Escreve no papel. Agora, amiga linda, negócio é o seguinte, ó. Não pulo nem a pau, Juvenal. Aqui que tu não pula. Pula sim, Gabriele. Pula sim. Tô vendo. Eu falo com vocês, eu vou passando meus olhinhos aqui no chat, tá? Ó, amiga linda. Agora, você está na porta do avião. E o instrutor empurrou você. E você, amiga, pulou. E o paraquedas abriu. Escreve aí quais são as suas sensações, tudo que você está sentindo. E escreve, amiga. Você está de olho aberto olhando tudo? Você está de olho fechado? Você está com medo? Você está apreciando? Você quer que chegue lá, eu volto lá embaixo? Escreve tudo. Tudinho. Tudinho. Ai, meu Deus, a Cris. A Camila tá com frio na barriga? A Mari tá ficando muito ansiosa. Fica muito ansiosa, amiga linda. Vocês vão ver o que significa isso daí. Tem uma aqui dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus. Ó, agora é o seguinte. Você acabou de chegar lá embaixo. Lá embaixo, no chão. As perninhas tremendo, amiga. E o instrutor veio correndo falar com você. O que o instrutor fala para você? Escreve a frase aí no papel. Não, tô vendo as respostas de vocês. Uma socorro! Nossa! Ai, ai, ai. O negócio é o seguinte, amiga linda, vamos ao feedback. Já escreveu então o que o instrutor disse para você, né? O salto de paraquedas, ele é relacionado a muita adrenalina. A relação sexual, um dos principais compostos das substâncias químicas dela é também a adrenalina, junto com a serotonina, junto com a dopamina, com outras substâncias, tá? Vocês podem ver o seguinte, todas as vezes que vocês veem a representação de um homem ou de uma mulher tendo um orgasmo em algum filme de comédia, filme romântico, é sempre representado pelo voo. A pessoa está voando, está voando. Então, amiga linda, este exercício é um exercício para que você conheça qual é a sua relação com o sexo na sua vida. Sabe a primeira pergunta que eu fiz para você em relação a o
que você está sentindo e passando quando você está na fila são os seus pensamentos e as suas emoções quando você está numa preliminar. Então, aqui, ó, tem uma que tá. A Gabriele, não pulo nem a pau, Juvenal. A Gabriele é provavelmente aquela que, meu Deus, ela pode até estar querendo, mas ela está pensando em desistir. A outra aqui que me disse, a Elaine, que medo. Amiga, você fica ansiosa, você fica com receio na hora que você está nas preliminares? Porque sim, tem muita mulher que fica angustiada, amiga, com a preliminar, do tipo, e agora o que eu tenho que fazer? Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, que medo, se eu fizer tudo errado? E vou fazer sexo? Então, o que... Ai, meu Deus, a Cris fica só no ai, meu Deus, para a preliminar, e tá lá dizendo ai, meu Deus, né? Quando você pula, amiga linda, significa as suas emoções e a sua reação enquanto o sexo está ocorrendo, tá? Tem umas que não vem a hora de que o sexo, de chegar lá embaixo no chão. Essas são aquelas que não vem a hora que o sexo acabe. Porque são mulheres que elas formam um script. E elas veem o sexo como muitas vezes um dever da relação sexual. Um dever de quem namora. Entendeu, amiga linda? Então, só que as pessoas ficam extremamente ansiosas e agoniadas para terminar logo de uma vez. Tem aquelas pessoas que vão fechar os olhos. Sabe aquela gente que faz sexo de olho fechado o tempo todo? Para não ver nada? Tem gente que quer olho aberto, né? Quer ver tudo. Tem gente que tá, uau, quero pular de novo, uau, né? E quando você chega lá embaixo, o instrutor é o cara que representa a sua consciência, amiga linda. Então, na verdade, é o quê? É o que a sua consciência diz para você. O que a sua consciência disse para vocês? Meus parabéns, você conseguiu. A sua consciência disse, nunca mais, não quero nunca mais isso. Ou, vamos pular de novo. A sua consciência disse o que para você, amiga linda? Você precisa melhorar? Ou então, nossa, que coragem a sua, vamos lá. O que a sua consciência fala? Isso, amiga linda, é aquela verdade do seu subconsciente falando para você. Aqui, ó, pulo e vou feliz, sempre quis ir, a Andréia. A outra aqui, ó. Ah, deixa eu dizer um negócio para você, ó. Tem uma, a Débora falou, eu pulo empurrada. Aí são aquelas pessoas o seguinte, que elas fazem sexo, mas que elas preferem que o cara vá conduzindo toda a situação. Por que muitas vezes a pessoa prefere que a situação seja conduzida? Tem muita gente que tem um certo complexo de culpa no seu inconsciente, lá no inconscientezinho, amiga linda. Então, quando você é compelido a fazer alguma coisa de errado, você não assume a responsabilidade. A responsabilidade é do outro que levou. Não de você. Como se você, é que eu fiz sexo porque eu sucumbi. Não porque eu estava a fim de dar. Entendeu? Porque eu sucumbi, eu fui levada. Entendeu? A Débora, você fica com pânico. E na hora do sexo, você também fica com pânico? A outra diz, ufa, que alívio. A Viviane, o desejo de adrenalina. E a Cami! Cami, você é a candidata 30 dias do Mulher Magnética, não é? Beijo pra você, amiga. Saudades de você, sua linda. Então, amiga linda, isso é bom para você saber a sua relação com o sexo. Vanessa, e agora? Bem, agora que você sabe, vamos melhorar. A questão é o seguinte. Por que encarar o sexo como um dever, como um compromisso? Amiga linda, entenda uma coisa. Você não veio nesse planeta obrigada a absolutamente nada. Nem tampouco obrigada a matar pau em cima da cama. Não. Tem mulher que procura muitas vezes os meus cursos ou vai nas minhas palestras porque ela tem que dar prazer pro cara. Porque ela tem que aprender a fazer tudo no melhor. São aquelas mulheres, amiga linda, que muitas vezes elas estão com a ideia associada
de que elas são uma serviçal sexual. E de que ela tem o dever de fazer tudo, todas as posições, de uma maneira correta, o melhor possível. E que para ter um relacionamento ela vai ter que fazer isso. Amiga, o foco não é esse, tá? Uma mulher magnética, uma mulher que faz todas, é bem resolvida, uma mulher que faz todos os movimentos, é uma mulher que sabe fazer de tudo, é uma mulher que aceita tudo, é uma mulher que gosta de tudo em cima da cama. Não, não. Amiga linda, você não é obrigada a fazer nada em relação a sexo. Você não tem essa obrigação. Tira da sua mente a necessidade do compromisso. Isso não é importante. O mais importante de você saber e entender no sexo não é a posição sexual. É a filosofia do que move a sexualidade na nossa vida. Amiga linda, o e-book do Mulher Magnética, eu vou falar muito sobre a sexualidade, sobre a energia sexual, de que maneira você tem que pensar em relação a sexo, para você se dar bem com o sexo, entender o que é a entrega sexual e entender o que é se soltar na cama. Porque a maior parte das mulheres não entende. Deixa eu falar um pouquinho aqui para você, tá? Quando nós fazemos sexo, e eu não estou dizendo coito, eu não estou dizendo o ato reprodutor, eu estou dizendo sexo com entrega, aquele sexo louco que você faz com a pessoa que você gosta ou com a pessoa que você sente tesão, aquele sexo que alguma vez você já pode ter experimentado na vida, mas que nem sempre a gente experimenta em grande quantidade, sempre com todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Mas tenta aí você se lembrar da melhor noite de sexo da sua vida, tá, amiga linda? Se entregar é literalmente deixar vir à tona o nosso subconsciente. Se você estiver fazendo uma criptografia, se você estiver roteirizando o ato sexual, quem vai estar no seu domínio é o seu intelecto, é a parte racional. Logo, o seu subconsciente não vai se manifestar. Para você fazer sexo com entrega, o seu subconsciente, amiga linda, tem que o quê? Se manifestar. Como é o subconsciente manifesto num ato sexual? Você vira bicho. Bicho, amiga linda. Você vira, você volta ao pântano. Você resgata a sua essência animal. Amiga linda, você faz sexo sem pensar, sem se preocupar se está bonito ou não, se a luz está perfeita, se a pose ficou vulgar ou não. Porque é literalmente você voltando a essa situação. E na hora do sexo, sexo com entrega, aquele sexo animal da sua vida, não é uma dança compassada de equilíbrio entre um casal, onde ele entra com 50% e ela entra com 50%. Não. O sexo com entrega, o sexo animal, amiga linda, não existe isso. Existe uma disputa por poder. Vou repetir. Uma disputa por poder. Quando você faz sexo animal, sexo com entrega, que você vira bicho, você não categoriza 50% para mim, 50% para ele, estamos em equilíbrio. Não existe equilíbrio. O equilíbrio 50% e os direitos iguais estão no Código Civil. Estão na sua vida profissional. Não estão na hora do sexo. Você lembra neste exato momento, daquele momento, amiga linda, em que você teve o melhor sexo da sua vida. Pensa. Com aquele cara enlouquecido. Eu posso te dizer
porque você enlouqueceu porque você foi dominada e porque esse cara te tirou do seu senso, do seu centro de equilíbrio. A maior parte das pessoas vai enlouquecer na cama quando for dominada. E isso acontece também com os homens. Por isso que a gente diz que os homens não gostam de mulheres que não são ativas. Os homens não gostam de mulheres que são passivas e que ficam simplesmente esperando as coisas acontecerem e que não entram numa disputa de poder sexual com eles na cama de quem vai dominar ou não. Amiga linda, quando você simplesmente fica regendo mentalmente, agora é sexo oral, agora ele faz sexo oral. Agora eu vou fazer assim porque ele vai gostar mais. Agora eu vou fazer assado. Agora papai e mamãe eu vou em cima, depois papai e mamãe ele vai embaixo. Seu sexo vai ser uma merda. Seu sexo vai ser roteirizado. E o que você não pode fazer é roteirizar esse ato sexual. É claro que eu dei para você aqui uma noção, tá? No e-book do Mulher Magnética, você vai enxergar isso de uma óptica mais profunda. Você vai começar a ver o sexo sobre um outro aspecto, tá? Amiga linda, pensa que existem 3 fases do desenvolvimento da sexualidade, tá? Primária, a secundária e a terciária. Essa primária aqui, o sexo é visto como coito, para ato reprodutor, onde não existe prazer. É uma obrigação do casal. A maior parte das mulheres do planeta estão nessa fase primária. É uma pena, né? Na segunda fase, o sexo é visto de uma forma carnal, que eu acabei de falar para você, onde o prazer existe, o prazer está no foco genital e as pessoas viram animal. A maior parte dos homens está nessa fase aqui. Daí, a grande dificuldade de homens e mulheres se conectarem e falarem a mesma língua na hora da cama. E uma terceira parte é o sexo transcendental, que quando você vê pelo tantrismo. O tantrismo existe sim o prazer sexual, mas ele não está focado somente no genital. Não, ele está focado em toda a situação. Então aqui existe muita troca de amor, muita troca de carinho, muitas palavras bonitas, não existe tempo, eles não ficam focados no órgão genital, só que pouquíssimos homens e mulheres estão aqui. Amiga linda, se você tivesse a oportunidade de ler o e-book do Mulher Magnética, amiga linda, aproveite, sabe por quê? Porque ele vai te mostrar uma visão linda do sexo. Você vai entender essas 3 fases. Você vai conseguir se encaixar melhor. Você não vai ver mais o sexo sobre o lado de culpa, nem sobre o lado de compromisso. E deixa eu te falar um negócio, ó. Se você puder, melhor ainda, entra no clube do Mulher Magnética. Amiga, se você não gostar do e-book e do clube, eu devolvo o seu dinheiro. Você tem 30 dias para experimentar se você quer ficar ou não. Se você não quiser ficar com o e-book, você me devolve o e-book. Me devolver o e-book, na verdade, é quando eu cancelo a senha, para você não ter mais o acesso ao material. Mas você pode ter 29 dias. Se você disser esse e-book eu não vou usar para minha vida, ele não serve para mim, eu não vou lhe cobrar nenhum real, eu vou lhe devolver. E a mesma coisa vai acontecer, sabe com o quê? Com o Clube da Mulher Magnética também, amiga linda. Então você tem que ter esses 30 dias de garantia. Espera aí um pouquinho. E nesses 30 dias a gente vai o quê? Dentro do Clube da Mulher Magnética, conversar. Eu e você, vamos conversar bastante. Porque nós vamos estudar todo esse material juntas. Porque como ele é muito rico de informações, você pode ter dúvidas.
E o bacana é não ter dúvidas, amiga linda. Então, você aproveita, não tem muitas vagas, porque eu não posso simplesmente aceitar mais do que 100 mulheres no Clube da Mulher Magnética. Porque eu preciso dar atenção, eu preciso responder todo mundo, eu preciso interagir muito com vocês. Então, se você tiver essa oportunidade, aproveita agora. Você pode clicar ali, ó, vai em mensagem de suporte, o segundo link é justamente o link para você adquirir. E outra, amiga linda, você parcela em 10 vezes. Menos de R$ 10 por mês. Para você adquirir um livro que vai transformar a sua vida. Que vai fazer um mergulho dentro de você. E ainda vai interagir comigo durante 30 dias. Olha que maravilha. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos começar a responder. Eu vou começar a responder as perguntas de vocês, amiga linda. Para tentar responder o máximo de pessoas possíveis. Então, deixa eu só ver aqui, porque eu acho que o pessoal já mandou para mim as perguntas, né? Aqui, Leide, você manda para mim as perguntas, amiga. Leide, Júlia, você manda para mim as perguntas aqui pro meu e-mail. Ah, achei. Achei já. Tá, é que tá demorando para carregar. Peraí. Peraí, tem que baixar aqui. Reunir todas as perguntas que vocês fizeram num arquivo para mim aqui. Peraí. Oh, Deus. Ah. Cláudia, você falou comigo, eu não consegui baixar. Não fala comigo. Peraí. Deu, consegui aqui, amigas. Deu, consegui, ó. Primeira pergunta. Eu devo comprar o e-book, o curso de 30 dias, o curso Mulher Magnética e Poderosa? Começo por qual? Amiga linda, o negócio é o seguinte, ó. Se você não souber nada vezes nada, tá? O curso do Mulher Magnética e Poderosa é uma boa opção para você, tá? Mas, em relação a curso, entre os dois, né? Agora, o e-book seria super fundamental, porque o e-book tem o que tem no Clube do Mulher Magnética e Poderosa, tá? Acrescido de outras coisas. E você ainda vai estar 30 dias comigo dentro do Clube do Mulher Magnética. Então, inclusive, o e-book mais o clube é mais em conta do que o curso Mulher Magnética e Poderosa. Agora, depois que você lê o e-book, se você quiser fazer um curso punk mais profundo que o e-book, então, amiga, você faz o curso de 30 dias. O que eu diria para você? Leia o e-book, participa do fórum e depois faz o curso de 30 dias. Porque se você gostar desse material, amiga, o curso de 30 dias é mais punk ainda. Porque é um mergulho mais profundo. Sabe esses exercícios que eu fiz agora com vocês? Alguns deles estão no e-book e todos eles estão no curso de 30 dias para transformar a sua vida. Porque no curso de 30 dias para transformar a sua vida, praticamente tem um exercício de autoconhecimento todos os dias. Vamos para outra pergunta. Olá, Vanessa. Como apagar da memória o passado? Eu me envolvi com uma mulher no passado e me arrependi muito. Mesmo se passando isso há muito tempo. Temo que isso atrapalhe a minha vida. Namoro um rapaz e ele não sabe. Só que esse passado me atormenta. O que eu posso fazer para me libertar desse pensamento de medo? Amiga linda, então eu vou te dar a minha opinião mais sincera possível. Eu acho que você vai conseguir se libertar disso, tá? Primeiro, sem nenhum processo de culpa do fato de você ter se relacionado com uma outra mulher.
Amiga linda, as experiências sexuais e as nossas opções sexuais, elas estão aí para serem experimentadas, para a gente descobrir aquilo que a gente gosta. Fez parte da sua vida e em determinado momento você saiu com uma mulher. E foi muito bom você ter saído com essa mulher, porque você descobriu que a sua preferência hoje, neste momento, é a preferência de um menino. Se você acha que porque você teve uma relação sexual com uma mulher, ou teve um relacionamento de meses, anos com uma mulher, você é homossexual ou bissexual, primeiro, não existe nenhum problema entre você ser bi ou homossexual. Isso não é problema nenhum na vida. E segundo, amiga linda, saiba que a psicologia explica isso muito bem para as mulheres. As mulheres, você pode simplesmente ter um momento da sua fase de vida em que você se relaciona com uma mulher, é normal, isso pode acontecer, não é visto como doença, nem como problema sexual, e depois você pode sim, se desvincular totalmente disso, sem ser homossexual. E sem, muitas vezes, voltar a ter saudade de sair com outra mulher. Porque as mulheres, nós temos uma relação umas com as outras de amizade. No decorrer do nosso desenvolvimento, muitas vezes a gente confunde aquela profunda amizade e aquela conexão com a mulher e a gente acaba se envolvendo, entendeu? Mas isso não significa que você tem uma mancha suja que você precisa eliminar, não. Aceite na sua vida tudo o que aconteceu de bom grado. Porque tudo isso, amiga linda, serviu, sabe para quê? Para transformar você e para formar você nessa mulher que você é hoje. As experiências são coisas fantásticas na nossa vida. Não as ignore. Eu fui garota de programa, amiga, há quantos anos? Não quero ignorar, não vou ignorar, não vou me autoculpar, não vou fazer com que as pessoas esqueçam disso, porque isso não é problema algum. Foi uma opção que eu fiz em determinado momento da minha vida e eu precisei viver aquilo, porque aquilo fez parte de mim. E que bom que fez parte de mim. Vou te dar um conselho, amiga linda. Primeiro, se em algum momento ele descobrir, você diz, me relacionei sim, era o que eu estava querendo naquele momento, e aí vai me julgar. E você peita. E qualquer pessoa, você nunca assume uma culpa. Eu não queria, eu nunca mais na minha vida me envergonhe. Não se envergonhe, não se abaixe, não faça isso. Se você se mostrar envergonhada, as pessoas usarão isso contra você. Então, assuma de cara limpa, se isso for uma questão de algum dia você ter que assumir e a verdade foi confrontada com você. E você tem medo que ele descubra? Amiga linda, os caras, homem, para por mulher que saiu em algum momento na sua vida com outra mulher. Você está tendo vergonha de algo que pode ser usado para seu benefício. Amiga linda, não veja isso como doença, não veja isso como pecado. Não se autoculpe com isso. Simplesmente aceite isso. Eu vou te dizer uma coisa, se você tem medo do julgamento divino, do julgamento de Deus, Deus está pouco se fudendo aí com a opção sexual da gente. Ele não se preocupa com isso, porque ele sabe que nós somos apenas pequenas crianças aprendendo a caminhar e que nós temos a longa estrada da eternidade toda e que no decorrer desse caminhar nós vamos cair e levantar diversas vezes, cair e levantar. Isso é natural, tudo isso é esperado. Você veio aqui, amiga linda, com a possibilidade de você fazer escolhas na sua vida. Porque é mediante essas escolhas, amiga linda, que você simplesmente vai chegar um dia à sua verdade. Não a verdade dos outros. Entendeu? Então você precisa de tudo isso. Vai precisar acertar, vai precisar errar. Vai. E deixa eu te dizer uma coisa. Opção sexual migra. Migra. Hoje você é homo, amanhã você é hétero, depois você pode ser bi. Para as mulheres migrar. E migra de uma forma isolada. Entendeu? Eu já conheci mulheres que se relacionaram com outras mulheres e depois casaram e nunca mais sentiram vontade de ter relação sexual com mulher. O que não migra, que é raro, é para os homens. Quando o homem migra para o homossexualismo, é difícil dele retornar ao hétero. Mas para as mulheres, isso é normal.
Vamos para a próxima pergunta. Quando começa o clube? Dia 15, amiga. Agora, daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias. Será que esse e-book eu vou conseguir transformar meu namorado de 77 anos? Ah, você é a moça que participou do webinar anterior. Eu me lembro da história do seu namorado de 77 anos. Vamos ver. Será que com esse e-book eu vou conseguir transformar meu namorado de 77 anos, que é médico, que tem mais 2 namoradas, em um cara que só vê a mim como mulher? Minha irmã disse que duvida. Vanessa, preciso conseguir. Amiga linda, eu vou te mostrar por que você vai fazer com esse e-book. Você vai mudar a visão com o que você vê esta situação. Esse e-book não serve para você mudar o outro. Não. Esse e-book serve para você mudar a você. Você vai com este e-book conseguir ter mais bom senso e chegar às relações sexuais com outro enfoque. Você vai conseguir ser mais sedutora, entendeu? Se existir dentro deste homem a vontade dele querer ter uma só mulher, com este e-book você vai receber todo o potencial para ser uma grande mulher. Ele te valorizar é outro esquema, porque eu não tenho como entrar na mente dele. Mas eu tenho como te ajudar a você mudar os seus parâmetros de vida. Daquilo que você aceita ou não, da maneira como você se coloca numa situação, porque nós somos as pessoas que nos colocamos em determinadas situações. Amiga linda, você vai aprender com Mulher Magnética no e-book que você não muda o outro, você muda a você. Esse homem tem 77 anos, ele é médico, já digo para vocês, médico, geralmente eles são galinha mesmo, tá? É muito difícil ter um médico que não é galinha e ele já tem 2 namoradas. Vou te dizer, ele curte. Ele gosta disso, entendeu? Você pode sim se transformar na mulher, na namorada preferida dele. Agora, mudar a essência dele só se ele pegar uma mulher magnética e ele ler. Se ele ler. Se ele ler o livro, ele vai mudar. Porque se você ler o livro, você vai mudar. O e-book é o melhor livro seu para mim começar? Ou devo começar a estudar seus outros livros antes? Amiga, começa pelo e-book do Mulher Magnética. Porque ele é o melhor material que eu já consegui produzir até hoje, que tem a capacidade de transformar a sua vida. Depois desse e-book, amiga linda, aí você pode ler outros livros. Como, por exemplo, Ele Te Traiu, o Problema é Dele, se você quiser se curar de uma traição. Ou então, o Psicopatas do Coração, se você... Ou então, Psicopatas do Coração, se você tivesse envolvido com uma péssima pessoa. Gente, eu estou perdendo a voz. Vamos lá. O e-book... tenho 24 anos e sou casada há 4 anos com um homem de 40 anos. Não me sinto mais desejada pelo meu esposo. Porém, quando estou sozinha na rua, me sinto poderosa. O que eu faço? Amiga linda, assim, o tempo vai passando. Pensa comigo, ó. Isso é um fato que existe nos casamentos, tá? Nós nos acostumamos quimicamente com o outro. Por exemplo, um menino e uma menina que são irmãos. E eles cresceram juntos. Ela pode virar uma gostosa, ele pode virar o cara mais lindo da cidade. Eles não vão sentir desejo sexual um pelo outro, com muita raridade. Porque quimicamente eles já estão acostumados e eles se reconhecem como parte integrante, entendeu? De uma família. O mesmo acontece com os nossos relacionamentos. Se nós não investirmos no enfoque das emoções no outro, nós estamos fadadas a cair nesse costume da química dos corpos. Então, você é linda, mas quando você está perto do seu marido, se vocês não trabalharam a parte das emoções, para que os hormônios vivam em oscilações de altos e baixos,
vocês vão estar engrenando dentro de uma rotina. E a rotina, com o passar do tempo, faz com que a gente se torne amigo do outro e reconheça o outro como um irmão. Com este e-book do Mulher Magnética, minha linda, tem várias coisas que você vai aprender a fazer. Ó, no clube da Mulher Magnética, as meninas que entrarem no clube têm 2 super bônus, super bônus. As mulheres que são casadas podem devolver muita química sexual ao marido através do pompoarismo. O pompoarismo é uma técnica que eu ensino para você aprender a contrair e descontrair a vagina e fazer movimentos para simplesmente deixar o pênis mais excitado. É como se o seu marido fosse transar com uma vagina diferente depois de 4 anos. E isso dá muita emoção. E eu ensino, amiga linda, neste vídeo, a como você conseguir os resultados do pompoarismo em pouquíssimo tempo. Então, esses são os bônus que tem dentro do Clube da Mulher Magnética. Se você puder adquirir o e-book e entrar no clube, ia ser ótimo, porque você aplica a técnica do pompoarismo. E também, outro bônus que tem no clube é o filme da Mulher Magnética, que é um filme onde eu conto a minha vida e que eu esclareço também quem é a Mulher Magnética, entendeu? Para que você consiga se elucidar de tudo isso. Vamos para a próxima pergunta. Van, fui para a cama com um paquera. Eu já sabia que era sua cama, mas fui mesmo assim porque eu precisava ter uma relação sexual e também me testar. Sabe, tenho medo de ir para a cama desde que tive uma decepção. Foi boa a transa, sabe? Perdi o medo. E foi uma transa tão legal me redescobrir de novo. Me dei essa oportunidade. Amiga linda, deixa eu te dizer. No decorrer da nossa vida, a gente vai ter várias transas. Umas que não são boas, outras que são boas. Você não precisa ter medo de errar. Porque se você entra com o medo, quem sabe errar, na hora do sexo, o medo vai te bloquear. Você simplesmente tem que agir de acordo com aquela filosofia que eu falei para você, lindona. A filosofia de você enxergar o sexo como uma liberação animal do seu subconsciente. E eu tenho certeza que você achou o sexo super legal, sabe por quê? Porque você se soltou. Porque você não ficou preocupada em como você estaria sendo vista por ele. E lembrando vocês que toda vez que você é vista como uma mulher solta na cama, você é vista por ele como uma mulher maravilhosa. Entendeu, lindona? Vamos de novo, ó. No clube, o que vai ter no primeiro mês? Então, já falei antes, mas vou dar uma lembradinha. Vai ter o estudo do nosso do e-book. Como nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse e-book em várias partezinhas e a gente vai estudar junto esse e-book, para você não ter nenhuma dúvida. A outra, ó. Meu marido foi embora de casa por causa de ciúmes da minha parte. Como fazer ele voltar sem ficar implorando? Amiga linda, você não pode implorar. Se você implorar, você vai parecer aquela mulher sem discernimento, sem bom senso. As mulheres que são ciumentas, elas são exatamente assim, sem discernimento e sem bom senso. Você tem que entender, amiga linda, que os processos de ciúmes, principalmente os doentios, eles são baseados em desequilíbrio seu, falta de autoconfiança, falta de segurança nas suas capacidades e também pensamentos de escassez. As mulheres que são muito ciumentas, elas estão no inconsciente, apegadas à ideia de que o homem está em falta, de que tem que proteger das outras, de que tem que agarrar de unhas e dentes. Se você, amiga linda, entrar dentro dessa concepção de que qualquer homem é substituível, você não vai sentir mais ciúmes. E, amiga linda, qualquer homem é substituível. Nós estamos em 7 bilhões de pessoas neste planeta.
Você acha que só um só é o seu par ideal? Não. Não. Você tem vários arranjos, várias possibilidades. Temos que reconquistar esse homem. Que vamos fazer? Primeiro, você vai parar de correr atrás. Você vai ficar na sua. Você vai precisar assumir e reaparecer sobre uma nova configuração. E ele vai lhe testar. E quando ele lhe testar, amiga linda, você não vai poder cair na armadilha. Você vai ter que se segurar. Você vai ter que trabalhar essa criança insegura. Você vai ter que trabalhar essa criança ciumenta. Porque senão o seu lado sombra vai lhe derrubar na melhor oportunidade que você tiver. Vamos ler o e-book do Mulher Magnética, amiga linda. Eu tenho certeza que esse e-book consegue te ajudar. E vamos interagir lá no Clube da Mulher Magnética, onde a gente vai trocar muitas ideias e nós vamos conversar a fundo sobre todas as coisas, amiga linda, que você precisa trabalhar em você. Ele é um clube voltado para o crescimento das mulheres, onde todos os meses eu vou estar também dando novas informações para vocês sobre novos conhecimentos que vão surgindo. Mas no primeiro mês a gente vai estudar o e-book. E os ciúmes é sim um dos assuntos que nós vamos tratar no e-book da Mulher Magnética. Ó, Van, meu marido é viciado em pornografia. E o pior é que eu me ofendo muito. Eu vou pegar um pouquinho mais aqui, amiga. Senão eu não vou conseguir ficar minha voz, só um pouquinho. Vamos lá. Van, meu marido é viciado em pornografia. E o pior é que eu me ofendo muito. E ele sabe. Mas o pior é que ele continua assistindo escondido. E quando pego ele no histórico do celular, ele não se importa. O que eu faço? Amiga linda, você vai parar de se importar com pornografia. Você se importar com pornografia é o mesmo que o seu marido se importar porque você gosta de sapatos. A pornografia é algo muito presente no mundo masculino. Amiga linda, qualquer homem gosta de pornografia. Sabe por quê? Porque eles se sentem bem. Acontece assim, ó. Quando você vê uma pornografia ou algo erótico, o seu cérebro manda sangue. Vamos fazer isso no caso dos homens, tá? O homem vê uma bunda. Ó, Nívia, vamos ver a bunda. O cérebro, manda sangue pro pênis imediato. Aí o pênis dele ameaça ficar ereto. Ameaça. Ele sente assim. Aí ele fica super feliz, amiga, porque ele é homem, porque ele tá tendo ereção. Entendeu? Então, deixa ele com isso. E você, amiga linda, vai passar, sabe o quê? Não se importar. Vai passar a ver pornografia junto com ele. Porque, amiga, não tem sentido você ficar brigando com ele porque você não quer que ele olhe para foto de mulher pelada. É só foto, amiga. Ele não tá botando a mão. Vamos ser realistas. Nenhum homem vai passar o resto da vida dele junto com você, desejando 100% só você e morrendo de tesão por você pro resto da sua vida. Vamos parar com a história do príncipe encantado de felizes para sempre, onde somente um tem olhos para os outros? Você pode, minha linda, se tornar uma grande amiga dele, uma cúmplice dele, passar a ver filme pornô junto com ele, que ele vai simplesmente lhe valorizar muito mais. E achar, nossa, que companheira que eu achei. Porque, amiga linda, você pode sapatear o quanto você quiser. Ele não vai deixar de ver pornografia. Quer saber? Qualquer homem vê pornografia. Padre vê pornografia. Menino de 12 anos vê pornografia. O seu pai vê pornografia. Um homem que é normal verá pornografia. Porque isso faz com que a libido deles todos os dias seja alimentado.
Nós mulheres temos capacidade de sentirmos desejo tanto quanto os homens. Só que nós não sentimos porque nós não somos acostumadas a pensar em pornografia. Quando você tiver, amiga linda, tendo uma relação sexual, sabe o que você faz? Começa a pensar em pornografia. Começa a pensar em sacanagem. Começa a se imaginar em situações sexuais. Enquanto você está transando com ele. E você vai ver que a sua excitação vai melhorar, que o seu orgasmo será mais intenso, que o seu orgasmo chegará mais rápido. Você começa a ver. Fecha o olho e imagina você com 2 homens, por exemplo. Tá? O seu cérebro, na hora, vai mandar sangue para o seu clitóris. Tudo vai ficar mais irrigado ali. E a sua relação sexual vai melhorar. Só que mulher não se permite. Imagina que eu vou pensar em pornografia, aquela coisa horrível, vulgar. Não, eu não gosto. Esse é um dos motivos também do porquê muitas mulheres não têm orgasmo. Porque elas não se permitem pensar na sacanagem. É a sacanagem que faz a gente ter orgasmo. Ó, que coisa louca. Amiga, vem fazer o Mulher Magnética comigo, o e-book, lê. Porque a sua visão de vida, de sexualidade, vai assim, vai ampliar muito mais. Vamos lá. Próxima pergunta. Tem vagas limitadas no clube, como no curso de 30 dias? Tem, amiga. Porque eu também não consigo dar... Pode passar rapidinho, porque eu também não consigo dar atenção para muitas mulheres ao mesmo tempo. Então, eu preciso limitar esse número de entradas de mulheres. Eu não posso ter mais do que 100 mulheres interagindo comigo no clube do Mulher Magnética. Vamos lá. Van, tenho 37 anos, sou viúva, já faz um tempo, moro num apartamento. Mudou um vizinho novo. Ele é lindo. Como chegar nele sem mostrar que estou interessada? Amiga linda, negócio é o seguinte, você não pode mostrar interesse mesmo, tá? Quando você for conversar as primeiras vezes com esse vizinho, você tem que conversar sobre coisas que são divertidas, tá? Começa a ver os hábitos desse vizinho. Ele é um vizinho que gosta de fazer exercício. Se ele é um vizinho que gosta de fazer exercício, você vai falar com ele sobre dieta de academia. Você tem que estudar o perfil psicológico das pessoas para saber como você vai interagir com ela. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. Você sabe qual é o assunto do qual as pessoas mais gostam de conversar? Não é sobre sexo. Não é sobre comida. Não é sobre roupa. O assunto que as pessoas mais gostam de conversar é sobre elas mesmas. Então, você vai ter que conversar com ele sobre aspectos do mundo dele. E você vai ter que conversar com ele, amiga linda, de uma forma bem divertida e de uma forma nada formal. Você não pode ser aquela pessoa que está, tipo, no mundo à parte dele. Não, de jeito nenhum. No e-book do Mulher Magnética, eu dou uma lista de mensagens de WhatsApp, lista de inícios de conversa, de coisas de quebra-gelo, entendeu? Que você faz para aproximar o outro de você. Mas uma coisa importante, realmente no início, você não pode dar a entender a eles que você está interessada nele. Não. Conheci um homem muito cobiçado. Ele me disse que tem namorada, mas acho que ele não tem. E pensa que vou ficar no pé dele. Como devo agir? Isso. Amiga linda, vou te dizer. Eu faço isso. Quando eu tô a fim de só ficar com o cara, não quero que o cara fique no meu pé, eu digo que eu tenho um namorado. Eu faço isso. E tem vários caras que eu conheço que fazem exatamente isso. Provavelmente, amiga linda, ele identificou em você uma mulher que teria possibilidade de ser uma mulher romantizadora. Por quê? Muitas vezes o cara tá a fim de ficar, tá a fim de transar com você, mas ele fica muito incomodado no fato de você alimentar uma possível história e ficar procurando ele, e ele não quer ter a angústia de repente não representar para você aquilo que você tanto está procurando e almejando. Então, sabe como que você vai fazer com ele? Você não vai dizer para ele que você é uma mulher que quer casar, você vai dizer que você é uma mulher que adora viajar, você vai dizer para ele que você gosta de ser solteira. Não se preocupe, homem nenhum vai desistir de namorar você só que você disse que você gosta de ser solteira.
Eu vivo dizendo por aí que eu gosto de ser solteira, eu gosto de ser solteira mesmo, e nem por causa disso os homens deixam de tentar namorar comigo. E tem mais uma coisa, ó. Você também vai dizer para ele que você quer estudar. Você tem que mostrar para ele que você é uma mulher que é diferente do senso comum das outras mulheres. Porque os homens, eles não estão atrás de um casamento. Não. Eles não estão atrás do par ideal. Eles estão atrás de aventura sexual. A princípio, você demonstra que você é uma aventura, entendeu? Com o passar do tempo é que você pega o cara. Porque você pega ele sem saber quem está sendo pego. Você pega ele quando ele acha que ele que está te pegando e você já pegou ele, entendeu? Amiga linda, o e-book do Mulher Magnética vai te ajudar a entender isso muito bem. Como faço para falar com você? Preciso de uma ajuda. Amiga, você já está falando comigo. Mas ó, no Clube da Mulher Magnética você vai conseguir falar muito mais. Vamos lá, Van, namorei um cara que conheci na net por 2 meses. Só que por ciúmes meu, acabei terminando o namoro e me humilhando. Ele só que agora quer voltar. Ah, não. Ó, acabei terminando o namoro e humilhando ele. Só que agora quero voltar. Ele disse que não dá mais nem para sermos amigos. Ele até me tirou do Face dele. O que eu faço para voltar? Você vai dar um tempo, entendeu? Você só vai postar coisas felizes na sua fanpage. Você não vai mais postar no seu Face que você tem saudades de ninguém, nem coisas de amorzinho, não. Você não pode ser aquela mulher piegas, grudenta e que cobra qualquer coisa de um homem. Se você quer ter um homem ao seu lado, não cobre fidelidade nele, principalmente início de relacionamento. E depois, amiga linda, você vai se reapresentar para ele sobre uma nova configuração, sobre uma configuração correta. Aí seria super importante você ler o e-book do Mulher Magnética, porque você ia, amiga linda, saber como que você tem que começar uma relação com uma pessoa e fazer essa relação dar certo. Eu explico para as mulheres, para você conquistar uma pessoa, você tem que passar por 3 fases. A fase da atração, a fase do conforto e a fase do ataque. E para você se dar bem, essas 3 fases, elas têm que ser muito bem resolvidas. No e-book eu ensino direitinho como agir em cada uma dessas fases. Amiga linda, eu era... Amiga linda, eu era noiva há 12 anos e conheci um cara que me despertou para a vida. Estou completamente apaixonada. O que faço para mantê-lo sempre envolvido, mas fazendo feliz? Preciso de todas as dicas. Ah, de todas as dicas, amiga? Agora a gente só tem mais 2 minutos. Vamos para o e-book e vamos entrar no Clube da Mulher Magnética para você ter todas essas dicas, porque realmente é todo um contexto, tá? Vamos para a próxima pergunta, porque essa de todas as dicas, ela é muito cheia de coisas. Tem um paquera, ele chama meu irmão de cunhado, conhece a maioria da minha família. Alguns meses atrás a gente ficou, e quando falava comigo, ele sempre envolvia sexo nas conversas. Decidi sair da vida dele. Tô pensando em reconquistá-lo. Tem alguma possibilidade? Amiga linda, se você é uma mulher adulta, se vocês ficavam, se você tem interesse nele, é normal que vocês conversem sobre sexo. Tem a fase ideal para você conversar sobre sexo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que tirar da sua ideia, qualquer mulher que deseje ser magnética tem que tirar da ideia de que ela é uma mulher de açúcar, que só vai fazer sexo com aquele homem que quiser casar com ela e ter um relacionamento sério. Não, amiga minha. Você vai fazer sexo quando você sentir vontade de fazer sexo. Entendeu? É assim. Uma mulher que fica naquela, eu só me relaciono sexualmente, eu não sou uma mulher para ficar e para transar. Eu sou uma mulher para casar. Se você for assim, você vai ser uma mulher piegas. Nenhum homem vai ter interesse. Quando você foge só porque um cara falou sobre sexo com você, você está dizendo pro cara que eu sou um bicho do mato. Eu sou um bicho do mato. Não que você tem que fazer sexo virtual com ele.
Mas você pode simplesmente continuar conversando com ele, enrolando, porque quanto mais tempo você enrolar, melhor, mas não necessariamente você precisa fugir. No e-book do Mulher Magnética, amiga linda, eu te dou todos esses passos de como você vai fazer para erotizar, que tem mais coisa, você também erotiza a conversa com ele, tá, lindona? Você erotiza, deixa ele louco, enrola, pula fora, não foge. Pula fora do momento. Enrola, erotiza, deixa o cara mais louco. Quanto mais tempo você leva enrolando, mais o cara fica na tua. Mais certeza ele vai querer ter um relacionamento com você. Ó, meu marido sempre viaja e passa dias fora. Gostaria de dicas para fazer com ele quando ele voltar. E se lembrar que a noite foi maravilhosa. Amiga, você pode também, enquanto ele estiver viajando, fazer, sabe o quê? Sexo virtual com ele. Como que é o sexo virtual? Você começa a falar de erotismo e pornografia para ele. Você literalmente fala para ele assim no telefone. Pode ser no WhatsApp, pode ser por voz no telefone, e você diz, tira sua calça, bota seu pau para fora. E você começa a conversar com ele de maneira pornográfica. Isso deixa o cara super doido. Sabe o que faz? Faz o cara sentir vontade de voltar para casa e evita que ele sinta tesão lá e vá transar com alguém. Porque, afinal de contas, um cara que está se masturbando, ele está abaixando o nível de testosterona dele, né? Porque o testosterona faz um pico, se masturba, tem orgasmo baixo. O cara relaxa e aí a possibilidade dele pular a cerca vai ser muito menor. Eu tenho um livro, amigo, um e-book chamado 100 Surpresas de Sexo. Você encontra ele no mulhermagnética.com.br. Clique em cursos e e-books. Desce o cursor lá para baixo. É um livro baratíssimo, amiga. Tipo, R$19, R$20. Ele tem 100 dicas para você fazer com o cara, para deixar o cara simplesmente doido e maluco. Ó, meninas, nós já chegamos às 22 horas, mas eu vou responder mais uma aqui, tá? Vanessa, como conquistar um homem mais velho? Tenho 25 anos e ele 48. Me ajude. Amiga, os mesmos processos de conquista para quem tem 77 anos, 25 anos, 18 anos, é exatamente o mesmo. A maneira como você vai se portar também. Você tem uma coisa muito boa, chamada juventude, que um cara de 48 anos muitas vezes está querendo juventude. Só que você precisa, de qualquer maneira, mostrar um QI emocional amadurecido. Você não pode ter um corpo de 25 com um QI emocional de 18 anos como uma menina adolescente. Não. Você tem que agir, mesmo tendo 25 anos, como se você fosse uma mulher. Porque os caras de 48 anos, de 78 anos, eles admiram a mentalidade de uma mulher. Nenhum homem admira o comportamento infantil ou o comportamento emocional do QI de adolescente. Amigas lindas, a gente chegou ao final do nosso webinário. Eu queria dar um grande beijo em vocês, agradecer a presença de todos vocês e dizer para vocês que aquelas mulheres que quiserem adquirir o e-book Mulher Magnética, vocês não vão se decepcionar. É um e-book muito bom, é um e-book fantástico, é um e-book que pode mudar a vida de vocês, que vai transformar a vida de vocês. Você tem garantia de 30 dias com esse e-book, então você não tem absolutamente nada a perder. E assim que você adquire esse e-book, que nós vamos estar falando sobre sexo, autoestima e sedução, você, amiga linda, recebe o convite para o Clube da Mulher Magnética. E o Clube da Mulher Magnética, você só vai pagar R$2,90 no primeiro mês. E nesse primeiro mês a gente vai estar estudando o e-book de cabo a rabo, do início ao fim, para você não ter dúvida nenhuma. Aquelas que quiserem podem continuar no segundo mês. Então vão estar recebendo material novo do e-book. Lembrando você que no e-book, que é adquirido o Clube da Mulher Magnética, depois que você adquire o e-book, você vai ter 2 bônus super legais, que é o vídeo curso de pompoarismo para deixar sua vagina fantástica e fortalecida, e também o filme da Mulher Magnética. Amiga linda, vocês agora vão ser direcionadas para a nossa loja. E aquelas mulheres que quiserem aproveitar a oportunidade, adquira, porque eu não posso aceitar mais que 100 mulheres no Clube da Mulher Magnética. Então, amiga linda, um grande beijo.
e segunda-feira a gente tem mais uma aula.